Bom, queria começar agradecendo os organizadores, especialmente o professor Sérgio Cardoso, pelo convite. E passo diretamente ao texto para que, enfim, tenha mais tempo para o debate. Maquiavel abre os seus discursos sobre a primeira década do Tito Livio de uma forma, no mínimo, inusitada. Ele, por um lado, faz críticas contundentes aos seus contemporâneos, que, em sua perspectiva, não sabiam recorrer de forma eficaz aos ensinamentos dos antigos. E, por outro lado, compara a empreitada do seu texto com a da descoberta de novos mundos, reconhecendo-se em um caminho nunca antes trilhado. Na primeira vista, as duas vias parecem seriamente incompatíveis. Como imitar os antigos poderia se configurar como uma novidade sem precedentes? De fato, em um momento em que todos volviam seus olhos para o passado, seria possível pactuar que os contemporâneos de Maquiavel realmente não sabiam se valer dos exemplos dos antigos? E, por outro lado, se partimos do título, Discurso sobre a primeira década de Tito Livio, qual seria a novidade de um dos textos mais estudados em seu tempo? E mesmo que o texto de Livio portasse uma novidade, Maquiavel estaria sugerindo que ela, até então, não havia sido vislumbrada por ninguém? Associada a essas dificuldades, o proêmio do primeiro livro dos Discorsi porta uma outra tão enigmática quanto as anteriores, que é apontada por Lefort como o silêncio a respeito da obra anterior, O Príncipe. Então, esse conjunto de questões, que são questões complicadas, mas que são enfrentadas pelo Lefort, que eu tento resolver aqui, tento apresentar a solução que é apresentada pelo Lefort. De fato, essas eram as dificuldades profundas do texto do Maquiavel antes do trabalho da obra. E esse último conseguiu iluminar esses problemas, trazendo para o debate novas possibilidades de se perceber seus escritos, desmistificando as primeiras impressões, quase sempre ingênuas, que se pode ter a partir das primeiras leituras da obra de Maquiavel. Essa é a primeira estratégia utilizada por Lefort, evidenciar os problemas de algumas leituras apressadas, muitas vezes recorrentes. E, ao fazê-lo, ele pondera a expectativa mais imediata do proêmio, aproximando-se do leitor menos cuidadoso de Maquiavel. Então, eu cito Lefort quando ele diz que o proêmio parece definir, sem equivocidade, o objetivo da obra. O autor quer conhecer seus contemporâneos, convencer seus contemporâneos da necessidade de estender a política à imitação dos antigos. E essa imitação, observa, é no presente assunto dos artistas, juristas, médicos, mas deixa indiferentes aqueles que têm encargo da ação política. A admiração pela antiguidade não engendra neles o desejo de buscar nestes modelos para as instituições e as condutas políticas. Lefort sugere que, enquanto artistas, por exemplo, conseguiam se inspirar no passado, trazendo para a arte de seu tempo elementos que a enobreciam, nos assuntos da cidade o mesmo não se sucedia. Ao resumir o problema dessa maneira, Lefort vai direto ao ponto central. Ele questiona as intenções inicialmente apresentadas por Maquiavel. Eu cito novamente: podemos duvidar de que o escritor julgue agora que as verdades da política estão depositadas em Tito Livio. Ora, essas reticências se confirmam ao observar que, desde as primeiras linhas do proêmio, reivindica a originalidade do seu empreendimento, como se não tivesse precedentes. Questionar e atacar a dualidade questionar e atacar a atualidade pela sua incapacidade de vislumbrar nos grandes feitos do passado possibilidades de soluções presentes, certamente provocou muitos incômodos. E a análise feita por Lefort parte justamente desse estranhamento que as afirmações de Maquiavel provocam, na verdade, nos seus leitores de hoje. Conduz a sua argumentação diretamente rumo às intenções do autor.
considera atentamente o público do autor de Florença e o debate que lhe era próprio, mas evita precipitar conclusões sobre os mesmos. Eu cito novamente o Lefort, estou ainda no proêmio, nessa análise do proêmio, quando ele diz que, ora, enquanto acolhemos, nós leitores modernos, sua crítica, sem preocupar-nos do lugar que ocupava Roma no pensamento dos florentinos, seremos propensos a aderir ingenuamente ao programa de um retorno à antiguidade, a subscrever a oposição entre antigo e moderno, como se fosse nova, e a acreditar que os exemplos romanos, efetivamente abandonados, fossem ser restaurados pelo autor. Mas, se observarmos que se dirige a um público que mantém com a antiguidade, com Roma, uma relação singular, que as marcas de sua grandeza são constantemente renovadas, devemos pesar melhor suas palavras. Bom, não se pode negar que o texto do proêmio suscita essa interpretação. E a primeira empreitada assumida por Maquiavel é depreender em seus escritos a utilidade das coisas antigas e modernas. De fato, o método escolhido e empregado pelo autor de Florença o conduz a percorrer seus conhecimentos dos antigos, apreendidos especialmente a partir dos historiadores, e, da mesma forma, empreender toda a experiência adquirida na lida como secretário de sua cidade. Esse método, já utilizado no Príncipe, propiciaria encarar as questões vigentes à luz dos ensinamentos dos antigos e parece resumir sua proposta. Apesar de reconhecer o modo esplendoroso como os antigos abrilhantavam a arte de seus contemporâneos, o autor salienta a dificuldade de reconhecer nas dificuldades políticas do seu tempo alguma inspiração da virtude dos seus antepassados gloriosos. Muito embora admitisse que no direito e na medicina seus contemporâneos se valessem dos princípios utilizados desde a antiguidade, para Maquiavel esse hábito não podia ser generalizado a todas as áreas, e para ele a exceção implicava justamente nos assuntos da vida pública. Eu cito agora Maquiavel no proêmio, no livro 1, quando ele diz que, no entanto, na ordenação das repúblicas, na manutenção dos estados, no governo dos reinos, na ordenação das milícias, na condução da guerra, no julgamento dos súditos, na ampliação dos impérios, não se vê príncipe ou república que recorra aos exemplos dos antigos. E essa contraposição parece ser utilizada para evidenciar a fragilidade política de então, reconhecendo nela a origem dos problemas do seu tempo. Porém, se considerarmos que os homens de ação do seu tempo voltavam seus olhos para os textos antigos, promovendo um profícuo debate em torno dos temas que dizem respeito à vida pública, a crítica de Maquiavel ao seu tempo parece representar mais que uma mera crítica à falta de compreensão do passado. Lefort argumenta rumo ao ponto central do problema. E aí eu cito Lefort: sendo o objetivo despertar o desejo de imitação, o caminho que conduz a isso pode ser aberto por uma reaprendizagem da leitura. A isto, os livros de Tito Livio fornecerão suporte, tudo que facilite seu entendimento, seguindo a comparação dos acontecimentos antigos e modernos, e será destinado a apoiar essa tarefa. Bom, mas esse método, que pretende de certa maneira unir antigos e modernos para traçar as próximas linhas da história, desemboca em uma crítica profunda do seu tempo, não somente pela fragilidade política que apresentava, mas especialmente pelo que Maquiavel considera ser a incapacidade de buscar soluções efetivas nos exemplos históricos dos antigos. E a construção dessa crítica, no entanto, não se efetiva no texto sem provocar incômodos ao seu leitor e constitui um objeto de análise que exige cuidado. No intuito de investigar o assunto, Lefort parece radicalizar o problema. Ele conduz a questão da novidade de Maquiavel à conciliação de suas obras, pois, de acordo com ele, eu cito, se nos fiarmos nessas indicações, o empreendimento dos discorsi parecerá mais limitado que o do príncipe. Bom, Lefort então aprofunda o questionamento inevitável entre a novidade
proposta por Maquiavel e que parecia se fundar justamente sobre a recuperação dos antigos. Eu cito Lefort, ele faz a seguinte questão: como se acolheria sem reservas o apelo à imitação após descoberta a ruptura que consumava o príncipe com os autores antigos, notadamente Aristóteles e Cícero? E a partir daí, Lefort conduz seus argumentos no sentido de encontrar uma solução para esse problema, pois a conciliação entre a novidade da empreitada maquiaveliana e os textos antigos torna-se ainda mais difícil, pelo menos à primeira vista, quando se considera também o conteúdo do Príncipe. O ponto de partida da análise lefortiana são as dedicatórias, escritas por Maquiavel, tanto para acompanhar o Príncipe quanto os seus discursos. E apesar de considerá-los objeto mais apropriado ao biógrafo, ainda assim preservam elementos que não permitem ao leitor identificar uma mudança radical nas intenções de Maquiavel. De acordo com ele, no que diz respeito aos discursos, nem o interesse em relação ao governo do príncipe, nem a apreciação de sua política e nem a comparação das características da monarquia e da república são eliminados. Assim, ao perceber a continuidade desses elementos em ambas as obras de Maquiavel, Lefort direciona sua argumentação ao seu ponto central. Ele menciona os capítulos do primeiro livro do Discurso, em que, segundo Lefort, eu cito, Maquiavel não se limita a comparar os méritos do príncipe com os do povo, mas analisa situações que são enfrentadas igualmente por uma monarquia e uma república, e que exigem do poder uma mesma estratégia, ou então define as condições requeridas para a implantação de um ou outro regime. Para o Lefort, então, Maquiavel não escreve os discursos no intuito de sobrepor as repúblicas aos principados, mas de analisá-las igualmente, evidenciando a capacidade de cada um desses regimes resistirem aos infortúnios, ampliar-se e durar. Se uma dessas formas de governo é superior à outra, isso poderia vir à tona no texto maquiaveliano como resultado da análise desses regimes e não como seu pressuposto. Essa hipótese, no entanto, não é tão simples e Lefort enfrenta as dificuldades do texto de Maquiavel. Eu retomo, cito Lefort novamente: ao louvar a virtude da imitação, ao sugerir que o mais novo coincide com o mais antigo, Maquiavel acalma a inquietação, finge reduzir seu projeto aos limites de uma restauração, mas provavelmente confirma assim o efeito do silêncio que marca o Príncipe, obra que não aproveitava a autoridade dos clássicos. De fato, a imagem desse silêncio permanece e Lefort a mantém, provocando o seu leitor e levando ao limite da crítica aos escritos de Maquiavel. E ao fazê-lo, ele apresenta muito claramente a sua hipótese, que é onde ele esclarece melhor a sua proposta. Eu cito: mas então volta com mais insistência a questão que toca a diferença dos dois livros. Se os ensinamentos do primeiro são retomados no segundo, qual é a virtude do começo? A afirmação de que os discursos se engajam numa via que jamais foi aberta não pode conter uma justificação relativa? Apesar das aparências, a exploração da história antiga e singularmente aquela de Roma, mais ainda de Tito Livio, não permitiria, por acaso, segurar a fundação do príncipe, as bases que lhe faltavam? Bom, essa passagem nos conduz a pensar que as obras de Maquiavel são complementares. Os discursos perpassariam os mesmos temas do príncipe, priorizando uma abordagem distinta. Abordagem essa que, longe de se restringir a um comentário da obra de Tito Livio, como sugere o título, desempenha um papel importante de crítica do historiador romano em questão. E justamente apresentando essas críticas que Lefort consegue reverter as hipóteses que havia identificado ao iniciar sua análise, propondo, consequentemente, uma revisão das leituras mais apressadas do texto de Maquiavel. A sua estratégia argumentativa parece ser, inicialmente, apresentar ao leitor dos textos de Maquiavel a interpretação mais imediata e recorrente dos seus textos e, aos poucos, apontar os problemas dessa leitura
que creditavam ao título dos discursos um resumo de seu conteúdo e, especialmente, partia do pressuposto de que o texto rompia com o propósito do príncipe, silenciando sobre o mesmo. O esforço de Lefort em analisar esse silêncio culmina em uma conclusão muito diversa, e o confronto entre as hipóteses iniciais, que coincidiam com as leituras mais recorrentes do texto de Maquiavel, e sua conclusão é contundente. Antes de chegarmos a ela, precisamos considerar que a chave de compreensão dessa conciliação entre as duas obras emerge da maneira como Lefort entende o conceito de imitação apresentado por Maquiavel. E Lefort parte do princípio, eu cito, nos equivocaríamos se não encontrássemos no apelo à imitação, senão um artifício a aplacar a inquietação do leitor após a audaciosa afirmação da descoberta. Talvez desempenhe também essa função, mas Maquiavel engana somente quem quer se deixar enganar. Ao evidenciá-lo, Lefort resolve o problema, tornando nítido que o uso que Maquiavel faz da retórica é o artifício de um plano de construção argumentativa complexo, mas que possui um objetivo preciso e relacionado à questão da imitação. O príncipe porta uma ideia nova da história, capaz de misturar os modelos e fatos antigos aos acontecimentos modernos. E, ao fazê-lo, Maquiavel não abandona nos discursos a proposta do príncipe, e, ao contrário, esforça-se em contemplá-la. Nas palavras do Lefort, não cabe supor que os caminhos do príncipe sejam abandonados. Antes, devemos pensar que, para continuá-los, o escritor deve reconduzir seu empreendimento a uma origem que lhe faltava. Uma origem, vislumbramos, que não poderia se localizar no plano da política, no da história ou no do discurso teórico, mas se dá em seu cruzamento, ao ser posto à prova na interrogação. E Lefort, assim, ele termina por encontrar uma solução razoável, capaz de conciliar de forma eficaz as obras de Maquiavel e, acima de tudo, de contribuir de forma efetiva para uma nova interpretação de seus textos. Até a publicação do seu trabalho da obra, esse era um grande problema para os especialistas em Maquiavel, e a investigação feita por Lefort mudou os rumos dos estudos versados sobre a obra do autor florentino. Para encerrar seus argumentos, Lefort volta a atenção do seu leitor para a forma peculiar como Maquiavel percebe Roma. Eu cito, Lefort: estaria mais justificado, com efeito, reivindicar a audácia do seu empreendimento se, fazendo de Roma a base de sua reflexão, sua escolha não estivesse dirigida unicamente pelas exigências da teoria, se atingisse com a imagem da antiguidade e de Roma o coração das ilusões políticas do seu tempo. É a partir das análises de Roma que Lefort pôde, de fato, mostrar a particularidade e a originalidade da obra de Maquiavel. Já vou caminhando para o final. Se Roma, e mais especificamente a República Romana, era o grande paradigma do Renascimento, ele pôs-se a distingui-la de Veneza a partir de um modo muito original de compreendê-la, partindo assim do lugar das análises, do lugar comum das análises do seu tempo e distanciando-se gradativamente até opor-se aos seus contemporâneos em suas conclusões. E, ao evidenciá-lo, Lefort trouxe à tona a novidade de Maquiavel, mas, ao debruçar-se sobre a obra do florentino, encontrou elementos para pensar a França em que vivia. Por fim, o trabalho da obra, Maquiavel, de fato, de modo geral, ele mudou o rumo das leituras de Maquiavel e criaram novas condições de possibilidade para a compreensão não somente do texto de Maquiavel, mas das relações sociais, das instituições, do espaço público, das relações de poder, das formas de pensar o político e a política, e é nisso que constitui a sua maior contribuição e, consequentemente, o mantém atual. Obrigada.
Eu queria começar com a Flávia. Na verdade, Flávia, eu estava pensando no seu texto, e aí me ocorreu lembrar de uma passagem, a questão de filosofia, a remissão ao passado, né? O filósofo quando se remete ao passado. E eu me lembrei um pouco de uma passagem lá do Merleau-Ponty, que está nos Signos, um capítulo lá dos textos lá dos Signos, que é a filosofia e o seu passado. E o Merleau-Ponty lembra que esse anterior da filosofia não é o passado. Ele fala assim, Platão não é mais anterior que Descartes para mim, né? E eu fico olhando um pouco naquilo, essa análise que você fez aí do poema, quer dizer, a análise que o Lefort faz do poema, e aí eu pensei duas coisas, né? Quer dizer, o Lefort, ele começa o trabalho da obra como aquele primeiro momento do texto, que é as leituras exemplares, né? Quer dizer, então seria o passado, né? E o Maquiavel faz isso também. O Maquiavel, ele fala do passado, né? Se a gente olhar os discursos, ele está, pelo menos, trabalhando com dois grandes historiadores, que é o Tito Livio, e lá ele já começa no capítulo 2 lá com o Políbio, né? E nós sabemos que, no caso do Maquiavel, ele não está pegando o Tito Livio e o Políbio meramente para comentar. Ele começa e depois ele vai lá, e no caso do Políbio é evidente, depois seguir meio que para e passo o argumento, ele fala, olha, mas a solução é outra, né? Mas sempre fica a questão, né, do filósofo com o seu passado, da filosofia com o seu passado. E aí eu te pergunto, na verdade é uma questão que eu queria pensar, né, quer dizer, o que esse passado, né, ele joga para o pensamento? O que esse passado joga para a reflexão? Que é o que me parece, você poderia meio que interpretar o mesmo movimento metodológico, entre aspas, metodológico, entre o Maquiavel e o Lefort. Quer dizer, o Lefort, ele também olha para o passado, mas o passado ele traz o quê, né? Ele repõe a questão. Esse passado me parece, mas eu acho que aí talvez teria dificuldade, né? Quer dizer, a questão filosófica, ela é colocada, quer dizer, ela vem do passado, né? Mas por quê, né? Porque talvez ela não tenha sido bem respondida, porque talvez o problema esteja ainda aberto, né? Mas é um problema que eu preciso remontar o passado para colocar ele, né? Então, quer dizer, o que esse passado é, né? Ele é uma espécie de, aí é uma questão que me coloca aqui, né? Ele é o campo da questão, né? Ele te dá o campo da questão, ou ele te dá os termos para um debate que está em processo, né? E aí eu te pergunto um pouco, né? Quer dizer, se não dá para fazer um pouco essa aproximação. Quer dizer, o que o Lefort faz não é um pouco uma imitação do Maquiavel, né? Quer dizer, e aí como pensar isso, né? Quer dizer, se é recolocar a questão, né? Ou é um outro tipo de trabalho, né? Quer dizer, então, só uma questão passando aqui, apenas para suscitar as conversas, né? Obrigada pelo comentário, pela questão. E eu concordo, né, no sentido de... Bom, no Maquiavel, essa recuperação do passado é, na verdade, um movimento do texto em que, quando ele retoma Políbio, ou mesmo Tito Livio, é uma recuperação que... não é uma mera recuperação, ele vai acabar se opondo a esses historiadores antigos que ele recupera, ele vai construir. Bom, aí tomando o Lefort, talvez a novidade do Maquiavel estivesse, a partir da perspectiva lefortiana, justamente nessa maneira em que Maquiavel lê o passado, lê Roma, né? Então, diferentemente dos seus contemporâneos, o Maquiavel lê o conflito de uma outra maneira, lê o conflito dos humores de outra maneira, lê a virtude da nobreza de outra maneira, pensa o governo misto de uma forma um pouco diferente do que os seus contemporâneos faziam. Então, nesse sentido eu concordo, essa recuperação do passado, ela não pode ser uma mera recuperação do passado. E eu concordo que, eu entendo, pelo menos que para o Lefort isso acontece da mesma maneira. Recuperar o texto do Maquiavel não é simplesmente para
para ficar no texto do Maquiavel. Esse texto suscita uma série de questões que vão ser transportadas sempre para se pensar os problemas atuais. E é um pouco o que a gente faz até hoje. Então, acho que, enfim, obrigada pela questão, mas...